detalhes que eu te contei da SAF do Vasco, você sabia? Algumas coisas eu estou sabendo, mas uma coisa que eu tenho certeza, embora não tenha os números, é de que dinheiro que está entrando no Vasco não é dinheiro da SAF, é dinheiro do Vasco, né? E aí o que acontece? Isso coloca, na verdade, uma situação real para contestação da SAF. Né? Dá para contestar e dá para acabar com isso aí, dá para você, na justiça, quebrar o compromisso com a SAF. O problema é que é a bunda molice ou canalice, né, de quem é hoje do clube, né? O representante do clube aí, né? Que poderia perfeitamente gerar essa contestação, e não somente ele, o homem, o cabeça aí, mas os amiguinhos dele também que ajudam a encabeçar aí também esse projeto. O que me parece, à distância, eu vou falar que parece, não estou falando que mas me parece, é que tem uma brutal corrupção interna funcionando aí. Tem gente levando dinheiro, tem gente roubando o Vasco da Gama. O pessoal da 777 sempre foi bandido, né? Sempre foi vagabundo e bandido. É isso que eles são. É um bando de vagabundo, um bando de bandido, um bando de calhorda, um bando de canalhas. Sempre foram isso daí, né? Nunca foram diferentes. Josh, a puta que te pariu, entendeu? Esse merda desse Josh aí. Esse pessoal sempre foi isso aí mesmo. Sempre, em todos os lugares, entende? Então, o fato deles, né, chegarem para o Vasco, quem permitiu que ele chegasse para o Vasco, né, permitiu porque é pior do que o Josh e esse pessoal aí. Porque deveria saber o que eles são e não deveria nunca, jamais permitir que esse pessoal chegasse no Vasco. Permitiu por quê? Por que permitiu? Porque, primeiro, deve ser pior que ele. Segundo, deve ter alguma coisa funcionando aí. Deve ter. Porque me parece ter uma corrupção brutal aí. Hoje há uma mudança na lei de SAF lá na Inglaterra, porque o americano que adquiriu o Manchester United, ele fez um empréstimo bancário usando o nome do Manchester. Bastou isso. Bastou isso para eles mudarem completamente lá a lei da SAF, quem é que chega, quem é que vai comprar clube, quem é que vai adquirir clube hoje lá no futebol da Inglaterra. Aqui a 77 já fez dois, um no BMG e um no Banco Alemão. Usando o Vasco, usando a instituição Vasco da Gama. Eles deveriam colocar dinheiro no Vasco da Gama, estão usando o Vasco da Gama. O que acontece? Eles podem perfeitamente, veja, se eles pegarem todo o dinheiro, todos os empréstimos e colocarem tudo no Vasco da Gama, que a gente não sabe o que está acontecendo, talvez não esteja, né? Se eles fizessem isso, está errado. Está errado. Por quê? Porque eles têm que colocar dinheiro, porque houve um compromisso de que teria investimento. Só que o investimento que está sendo feito, em teoria, é investimento a partir daquilo que o Vasco está conseguindo. Então não tem o menor cabimento. Isso aí é o mínimo. Tem que ter um rompimento desse compromisso. Né? Porque isso aí é uma vergonha. É uma agressão, não somente ao Vasco, mas ao futebol brasileiro. E o Vasco é uma entidade do futebol brasileiro, uma das maiores do futebol brasileiro e uma das maiores do mundo. Não pode viver o que está vivendo. Isso é uma humilhação com o Vasco da Gama. E eu não consigo imaginar que esse bando de calhorda, né, continue aí no Vasco da Gama. E mais, né? O maior calhorda é quem está no Vasco da Gama, quem é do Vasco da Gama, quem sente o Vasco da Gama, quem conhece o Vasco da Gama, quem sabe o que é o Vasco da Gama, se é que sabe, e que permite tudo isso. Porque esse é um vendido, esse é pior, esse é o pior canalha que tem. Muito pior do que os caras da 777, muito pior. Né? Agora, quanto à SAF em si, aqui no Brasil, de uma forma ou de outra, é um modelo com pouca amostra. Temos pouco tempo para julgar para o bem e para o mal. Claro que tem casos escandalosos como esse aí, que a gente pode falar. É um caso equivocado, tem que romper, tem que acabar com essa SAF aí. Segundo, o Vasco não precisaria. Eu vou dizer uma coisa para você, que nem os amigos atleticanos lá do Galo acreditam quando eu falo isso. Nem o Atlético Mineiro precisa virar SAF. O que não é que eu estou falando que a SAF seja negativa, não é isso. Pode haver SAF, pode haver modelo associativo. Tem espaço para ambos. A SAF pode ser perfeita no clube de futebol, mas não precisa. Você pode esgotar ainda atos de gestão, você pode ter uma gestão eficiente que possa perfeitamente resolver o problema, né? E dá para resolver muito problema. Se há uma coisa muito importante aqui no Brasil quando um clube deve, a generosidade do mundo para a dívida do clube é maior do que a generosidade do banco para você, torcedor do Vasco, quando você fica devendo para um banco. Ninguém está nem aí para você, não. Se for o caso, você comprou um carro, não consegue pagar, os caras vão lá e pegam seu carro. Não tem generosidade, não tem paciência nenhuma, não. Agora, com o clube de futebol, quando ele manifesta minimamente a intenção de arcar com seus compromissos, todo mundo gera um projeto ali, um plano, tal, para o cara fazer o pagamento, não sei o que e tal. Então, dá para pagar tudo que se deve. Não é por causa de dívida que um clube tem que virar necessariamente uma SAF. O Vasco não precisava necessariamente ser uma SAF. Agora, é claro
Quando a gente olhava e pensava assim, mas Josa, tem que ser SAF, porque esses caras que estão mandando aqui, eles são isso aí. Então é importante ter uma SAF. O problema é que vira SAF, esses caras que mandavam antes continuam mandando. Eles estão na gestão também. Eles vão continuar. E nos outros clubes também continuam. Lá no Cruzeiro, o Sérgio, que ajudou a fundar o Cruzeiro, o Sérgio Rodrigues, o presidente do modelo associativo, ele continua sendo presidente do Cruzeiro. Entende? Lá no Bahia, o Belitani, que foi o cara que afundou o Bahia, continua no projeto lá da SAF também. Entende? E esses caras acabam opinando. Esses caras acabam mandando também de uma forma ou de outra. Então, dá para ter SAF, mas não dá para ter SAF dessa maneira como eles estão olhando para o futebol brasileiro. Né? Tem que ter um olhar diferente. Quanto ao Botafogo, eu concordo plenamente com você. O Botafogo vai ter que mudar a sua maneira de visitar o mercado e buscar perfis de jogadores. Mas, o que fez o Botafogo neste momento? O Botafogo, o texto olhou para o Botafogo, recém-promovido da segunda divisão. Eu não vou fazer um alto investimento agora, concordo, tá beleza? Vou fazer um investimento para a equipe ficar, concordo, tudo bem, né? Vou tentar pagar algumas dívidas, né? Enfim, gerou um ambiente de felicidade internamente, todo mundo passou a ter mês de 30 dias e não de 90 dias, de 6 meses, começou a ter uma felicidade ali dos funcionários, tá? Aquela coisa toda, isso ajuda muito, enfim, ok. Vamos para o mercado, vamos buscar jogador. Que jogador ele foi buscar? Eu quero buscar jogador, né? Que eu pague muito pouco para ele, que o clube não precisa pagar muito dinheiro para ele, mas jogadores que sejam úteis e que configurem uma equipe, um elenco homogêneo e com qualidade. Além disso, eu preciso buscar jogadores que estão no mercado, que são as oportunidades. Seja na América do Sul, seja em Portugal, seja na Europa, jogadores que sejam oportunidades, que possam ser muito bons e que cheguem aqui com um custo muito baixo. Ou seja, um jogador bom com perfil baixo. Existe esse jogador? Existe. Onde ele está? Está espalhado pelo mundo. Como é que eu acho ele? Investindo. No quê? Em scout. O que ele fez desde o começo? Ele investiu brutalmente em scout. Se há uma coisa que ele fez que é assim, algo impressionante, foi investimento desde o primeiro dia, tá? Em scout. Contratou os melhores profissionais, aparelhou essa galera, né? Deu independência para essa galera para encontrar perfis. E os caras montaram um elenco extremamente homogêneo que estão entregando para o Botafogo o título do Campeonato Brasileiro. Agora começaram a mudar, já começaram a buscar promessas. A gente já está percebendo que tem uma mudança aí. Já buscou o Segovinha um pouco antes, buscou agora bater o ponte, buscou agora o Adamo, que é um centroavante muito novo também, muito bom. Está buscando o Fagundes, né? Hernandes, né? Que é o Diego Hernandes, que é um meio-campista também muito novo. Então, começando a buscar promessas. É provável que eles mudem depois esse perfil, mas não dá para continuar com o mesmo perfil para a próxima temporada. O Botafogo está mostrando que a SAF ela pode funcionar. O Vasco está mostrando que a SAF não funciona. O Bahia é mais ou menos. Às vezes dá sinais positivos, às vezes não. O Cruzeiro, a mesma coisa. Então, é muito cedo para a gente falar que vai dar certo ou não, porque a gente não tem uma amostra ainda suficientemente para isso. Agora, eu acho que tem espaço para a SAF e tem espaço para o modelo associativo. Agora, dá para a gente arrumar um clube no modelo associativo sem que ele precise necessariamente de uma SAF. Né? Precisamos fazer isso. E a SAF, em teoria, para mim, é a falência do homem. Foi quando o homem não conseguiu. Os homens não conseguiram. Os homens falharam. Então, eles vão precisar que o dinheiro ajudem, porque eles falharam. Então, quando você cria um clube de futebol na origem, você se associa, você se junta com alguns amigos, você cria um clube de futebol. É assim que nasce o clube de futebol. Então, você tem um modelo associativo ali, né? Então, funcionava muito bem. Quando para de funcionar, é que quando esses homens não conseguem mais ter ideias para fazer funcionar. E esses homens não conseguem mais ter ideias, porque eles perdem de vista o que é o próprio clube. Né? Eles acham que são mais importantes do que o clube. Eles perdem a conexão com o próprio clube dele. Eles se encastelam e não têm entendimento de como o clube deles se insere na realidade do futebol do próprio país. Eles não têm dimensão do que significa o clube. E aí, neste momento, a gestão deles em relação ao clube vai ser uma gestão catastrófica, e eles vão utilizar o clube como um capital político. Então, dá para inverter tudo isso, para mudar tudo isso. Dá para a gente educar, mas tem que ter pressão, tem que ter colaboração do jornalista, tem que pressionar, tem que fazer crítica, é muito importante. A torcida também tem que saber fazer um papel, ter um papel melhor, tudo isso. Né? Dá para arrumar, não precisa necessariamente ser SAF. Agora, a SAF pode existir, assim como um modelo associativo. E quanto à SAF do Vasco, tem que mandar essa gentalha, tem que dar um pé na bunda dessa gentalha. Essa gentalha não merece pisar no Vasco da Gama, essa gentalha americana, esse lixo, né? Lá nos Estados Unidos tem coisa boa, tem coisa ruim. Nos Estados Unidos tem coisas maravilhosas e tem lixo. Isso é lixo. O pessoal da 77 é lixo. Esse pessoal não merece pisar no Vasco. Eles não merecem serem associados ao nome Vasco da Gama. Eles não merecem.